Olá, meu nome é Paulo Vinícius e hoje vamos iniciar mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje, vamos discutir sobre raça e discriminação racial. Esse tema, raça e discriminação racial, faz parte do componente curricular de Sociologia para o terceiro ano. No PET de vocês vão encontrá-lo nas semanas 1 e 2 do PET 2 de Sociologia. Na aula de hoje, vamos analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Ou seja, ao tratar desse tema, nós estamos reconhecendo a sua importância na atual conjuntura social no Brasil, pois o racismo, ele está presente no Brasil. Podemos dizer que o Brasil é um país extremamente racista e, por isso, devemos pensar sobre essa questão e propor formas de desnaturalizar os nossos preconceitos e propor formas de acabar com eles. Para iniciar nossa conversa, precisamos entender o que é raça. Quando falamos de raça na sociologia, não estamos falando do mesmo ponto de vista da biologia, porque na biologia aprendemos que os seres humanos não têm várias raças. Mas, ao tratar desse tema na sociologia, estamos falando de um conjunto de características que identificam vários grupos étnicos. E aqui, ao tratar sobre raça no nosso contexto, estamos falando da população negra. Então, ao discutir raça, nós também não podemos ignorar outros conceitos, como gênero e classe social. Assim, falamos que existe uma interseccionalidade no discurso entre raça, gênero e classe social, porque acaba que, no nosso cotidiano, ao falar de um elemento, não podemos ignorar a discussão sobre os outros conceitos, ou seja, sobre as outras realidades que fazem parte da vida dos indivíduos. Então, para entender alguns conceitos, nós precisamos diferenciá-los. O que é preconceito, o que é racismo, o que é discriminação. Quando falamos de preconceito, estamos falando das nossas pré-noções que temos sobre as outras pessoas. Então, quando a gente fala de um preconceito racial, é quando eu julgo uma parcela da população pelas suas características, falando, eu acho que os negros são assim. Então, eu atribuo uma característica e julgo a outra pessoa baseado na minha noção que eu tenho dela. Ou seja, uma opinião pessoal que não corresponde à realidade. Assim também, quando a gente fala de racismo, a gente fala da noção de julgar os outros baseado nas suas características físicas, ou seja, raciais. Assim, o racista, ele vai dividir as pessoas entre aqueles que têm uma raça superior e aqueles que têm uma raça inferior. Então, todos aqueles que têm, segundo o racista, uma raça inferior, ele vai tratar de uma forma negativa. Assim também, a discriminação é quando eu coloco o meu preconceito em ação, ou seja, minha atitude em relação ao outro. Então, na discriminação racial, eu vou agir de forma negativa com a população negra. Então, eu vou deixar explícito para o outro o meu posicionamento. Então, por meio da discriminação, eu posso ter uma atitude que vai impedir alguém de frequentar determinados espaços, eu vou ter um olhar que vai julgar a pessoa. E, então, aqui a gente pode relacionar dois conceitos, preconceito e discriminação. O preconceito é o que eu penso e a discriminação é a forma como eu ajo. Assim, não há necessariamente uma relação entre preconceito e discriminação.
Uma pessoa pode ser preconceituosa, ela pode ter vários pensamentos negativos em relação à população negra, mas não deixar isso tão explícito, porque muitas vezes o preconceituoso sabe que o racismo é crime, então ele se contém em alguns casos. Mas também há casos que a pessoa fala que não tem preconceito, por exemplo, um gerente de uma loja, mas que ao contratar uma pessoa negra, ele prefere não contratá-la porque os seus clientes racistas não vão querer comprar ali. Então, a sua discriminação não reflete o seu posicionamento. Mas em ambos os casos, nós temos posicionamentos negativos. Porque a pessoa que não explicita o seu preconceito, ela vai ter formas veladas de expor o seu racismo, ao tratar no seu cotidiano aquela pessoa negra. Assim também, esse gerente que eu dei o exemplo, mesmo ele não tendo um preconceito racial, mas ao discriminar alguém, ele está contribuindo para um racismo cotidiano que as pessoas sofrem. Então, ele não está buscando formas de erradicar o racismo, está contribuindo para ele. Então, acaba sendo uma posição negativa também. E também uma coisa que é importante lembrar é que no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, não existe um racismo reverso. Nós não podemos dizer que branco sofre racismo. Então, nós temos que pensar, por que será que não existe um racismo reverso? Por que brancos não sofrem racismo? Assim, a gente tem que ter um exercício de observação. No nosso cotidiano, a gente vê pessoas entrando em estabelecimentos públicos, entrando nos comércios, e como elas são tratadas? Vocês conseguem perceber se o negro é tratado da mesma forma que o branco? A gente vê numa abordagem policial, por exemplo, se o branco é tratado como um suspeito dentro de um quesito dentro de um conjunto de elementos que é atribuído a pessoas marginalizadas. Então, nós temos que treinar o nosso olhar para identificar se negros e brancos são tratados da mesma forma. E se no nosso exercício de observação nós vemos que os negros são tratados de forma diferente e sempre de uma forma negativa, então a gente percebe que quem sofre racismo é a população negra. Há dois conceitos também, que também estão relacionados, é o de segregação e apartheid. Aqui nós vemos dois grupos. Um grupo representando somente pessoas brancas e um grupo representando somente pessoas negras. Então, na segregação, há uma separação entre aqueles que são negros, eles são separados da sociedade para não conviver com as pessoas brancas. Então, nós temos vários exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, com as políticas de segregação, e na África do Sul, com o apartheid, onde se tornou uma política de Estado ao fazer essa separação entre negros e brancos. E nós podemos observar, às vezes assistindo um filme ou uma série antiga que retrata isso, que brancos e negros não poderiam frequentar o mesmo espaço. Mas essa restrição era direcionada aos negros, porque eles não poderiam ocupar os espaços que os brancos ocupavam. Assim, se eles estivessem em um ônibus e não tivessem um lugar, eles deveriam levantar e ceder o seu lugar para uma pessoa branca. Então, essa é a política de segregação. No Brasil, nós não tivemos essa política de segregação de forma explícita, mas após a abolição da escravidão, em 1888, nós vimos práticas que acabou fazendo com que a população negra ficasse à margem da sociedade, pois não foram permitidos a eles fazer parte dos estabelecimentos públicos. Não poderiam residir nos centros urbanos, fazendo com que eles se deslocassem para lugares mais distantes e, com isso, fizessem seus bairros bem longe dos centros urbanos.
E aqueles que chegavam mais próximo, eles ocupavam aqueles lugares que não eram permitidos ou que a população branca não queria. Por exemplo, terrenos acidentados, os morros. E hoje nós temos exemplos que a população negra acabou indo para as favelas. Então, a construção, o período de formação dos assentamentos que nós chamamos de favelas, reflete a essa política de segregação que não foi explícita, mas que impôs, de certa forma, ao negro não fazer parte de determinados lugares, fazendo com que ficassem mais à margem da sociedade. Assim, na nossa cidade, nós podemos observar que as favelas, as comunidades, os aglomerados, como as pessoas costumam identificar, eles sempre ficam próximos aos centros urbanos, mas não conseguem entrar neles, sempre rodeando os centros ou determinados bairros comerciais. Mas nós temos que levantar uma problemática, é que o racismo, para ele ter existido até hoje, ele teve uma fundamentação que foi julgada como científica. Então, há três características, há três fundamentações que nós podemos colocar aqui, foram tratadas como científicas, que sustentaram o racismo. A primeira delas é o evolucionismo, porque o evolucionismo social falava que a sociedade ela tem estágios. Então, há sociedades primitivas, há sociedades que estão no estágio intermediário e há sociedades que estão no estágio da civilização. E com isso, aquelas que não estavam no estágio da civilização deveriam sofrer uma forma de intervenção daqueles considerados civilizados. Então, tudo que foi próprio da cultura negra, principalmente que veio da África, foi tratado como algo ruim, como algo primitivo e que deveria ser acabado para dar lugar para a civilização, para a cultura ocidental dos brancos. O segundo é o darwinismo social. Ele pega um conceito da biologia, que é o darwinismo, que fala da adaptação das espécies, e transfere isso para a sociedade. Então, é um modelo que reflete que as sociedades mais adaptadas, elas devem prosperar, enquanto que aquelas que são consideradas primitivas, elas devem acabar. E com isso, ao usar a mesma lógica das ciências naturais, foi criado medidas para acabar com tudo o que era próprio da população negra. E o terceiro ponto é a eugenia, que numa ideia de criar seres humanos perfeitos, seguindo um conjunto de características, entre essas características não estava o ser negro. Então, com isso, criaram formas de erradicar a população negra, propondo, por exemplo, castração química para que negros não tivessem condições de ter filhos. E esse tipo de política também se refletiu na Segunda Guerra Mundial por meio da Alemanha nazista, com o arianismo de Hitler. No Brasil, o antropólogo Gilberto Freire, indo na contramão de uma política de embranquecimento, no qual havia uma discussão de que deveriam trazer a população europeia para o Brasil, para que o Brasil ficasse mais branco com o tempo, ele disse que no Brasil não havia um convívio harmonioso entre as raças. Então, tanto os brancos quanto os negros e os indígenas, eles viviam numa relação harmoniosa devido à miscigenação. E com isso, não havia necessidade de se discutir políticas de embranquecimento, porque aqui havia esse convívio harmonioso. Mas o sociólogo Florestan Fernandes, alguns anos antes, ele veio mostrar que essa ideia de democracia racial não passava de uma ilusão, de um mito,
pois ele apenas reforçava o preconceito que a população negra sofria. Então, se não houve uma política de segregação, foi porque as elites políticas e econômicas não viam os negros como uma ameaça para o poder. Então, no Brasil, por causa desses elementos, nós temos um racismo à brasileira. Ou seja, nós temos que entender que o Brasil é um país racista, pois há um racismo estrutural, há formas de tratar diferente os cidadãos. Então, ao entrar numa repartição pública, o negro é tratado de uma forma, enquanto que o branco é tratado de outra. Numa abordagem policial, o branco é tratado de uma forma, enquanto que o negro é de outra. Então, nós vemos que existe um racismo estrutural e também um racismo velado, pois as pessoas gostam de falar que não são racistas, mas apresentam um conjunto de situações. Por exemplo, quando eu digo, eu não sou racista porque meu vizinho é negro, eu não sou racista porque eu assisto programas e meu ator favorito é negro, isso não reflete um posicionamento de tratar os negros de forma de igualdade. Então, há muitas justificativas que colocam o negro como alguém que deve pertencer a outros espaços, mas não ao meu. Então, quando eu digo que eu não sou racista, tanto é que eu não vejo problema em achar mulheres negras bonitas, mas desde que tenha traços finos, ou seja, são características próprias do ser branco, então eu estou sendo racista também. Mas para combater isso, tanto as formas de racismo existentes, como o racismo velado, o racismo estrutural e as condições de igualdade, existem os movimentos negros, que correspondem a um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela garantia dos direitos civis, políticos e sociais dos quais estão privados. Assim, a população negra, ela não está buscando direitos diferentes da população branca, mas a garantia dos mesmos direitos dos quais estão privados. Então, ao ter vários movimentos negros no plural, é porque cada um está reivindicando algumas pautas específicas. Por exemplo, a pauta da mulher negra, que é diferente da mulher branca. Há movimentos sociais negros que lutam contra a intolerância religiosa, que afeta as religiões de matriz africana. Então, por isso, nós temos várias pautas. Assim, na aula de hoje, nós analisamos situações da vida cotidiana e falamos sobre a raça e discriminação racial. Pensamos sobre as violências existentes, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, além de identificar ações que promovem os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Reconhecemos a luta dos negros contra o racismo existente na nossa sociedade e a presença de movimentos negros que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, nós vemos que as organizações sociais, por meio dos movimentos sociais, elas são importantes para garantir a efetivação dos direitos, que são garantidos a todos, segundo a Constituição. Então, com isso, para superar a violência contra a população negra, há essa necessidade dos movimentos negros para questionar os problemas existentes e o tratamento que a população negra sofre. Para saber mais sobre esses assuntos que foram tratados na aula de hoje, eu indico 2 livros. Introdução à Sociologia, onde é um livro didático, onde vocês vão ter contato com vários temas, e Sociologia para Jovens do Século XXI, onde os autores vão questionar como você esconde o seu racismo. Para quaisquer dúvidas, vocês podem estar procurando os professores de vocês por meio do aplicativo Conexão Escola.